Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias. Eu já recebo meu amigo jornalista Bruno Freitas para mais um quadro Ponto de Vista. Ele vai opinar e também comentar sobre a questão da Santanense, a Companhia de Tecidos Santanense, que não pagou a primeira parcela de acordo de rescisão. E ainda vamos trazer outro comentário que já está dando o que falar, que é a demissão em massa de vários funcionários de uma empresa de mineração que faz parte de um grupo que tem sede aqui em Itaúna. Isso e muito mais a partir de agora. Bruno Freitas, é um prazer recebê-lo novamente aqui em nossos estúdios. Os nossos telespectadores que ficam esperando a sua participação, sempre em favor da comunidade itaunense, em favor do povo. E para a gente começar hoje o quadro, nós vamos comentar sobre a Santanense, a Companhia de Tecidos, que atrasou a primeira parcela do acordo de rescisão e o sindicato se posicionou. O que aconteceu dessa vez, Bruno? É aquele acordo que a Companhia de Tecidos fez no ano passado para os funcionários que se desligaram da empresa. A informação que a gente apurou, Fábio, é que esse pagamento será feito em 10 parcelas. A primeira delas estava prevista para acontecer já nesse dia 10 de janeiro, mas a Santanense enviou uma carta ao sindicato dos tecelões dizendo que não seria possível honrar esse compromisso. Vamos passar na tela ponto a ponto? Luciano, põe para a gente acompanhar. A empresa afirma nessa minuta que agradece o incondicional apoio do sindicato e que desde que a produção foi retomada em junho, as pessoas aí têm feito inúmeros esforços na volta da fábrica. Afirma aí que já percorreu um longo caminho até aqui, mantendo hoje mais de 650 funcionários nas fábricas, né, que não é só Itaúna, tem Pará de Minas, outras unidades, mas que devido a dificuldades no processo de produção, houve impacto negativo no caixa, inviabilizando esse compromisso da primeira parcela. Santanense diz ainda que está se comprometendo a informar o sindicato ainda nessa semana quando será feito esse pagamento. O sindicato também se posicionou. Vamos colocar a nota aí do sindicato, Luciano. Ele comunica o não pagamento e que está tomando todas as providências cabíveis, independente do retorno da Justiça do Trabalho e o recesso forense. Bom, a Santanense já não é de hoje que ela passa por esses problemas para conseguir honrar salários, compromissos financeiros, agora a rescisão de quem saiu da empresa. Eu pensei, Bruno, que com esse acordo, né, com essa responsabilidade que foi assumida na Justiça, tudo estava caminhando bem, que a produção já estava funcionando a todo vapor, que os funcionários já estavam recebendo em dia, inclusive os atrasados. A Santanense, a companhia que deu origem à nossa cidade, ela sofre muito com a falta de competitividade e restrição de mercado. Essa concorrência dos produtos chineses tem sido muito prejudicial à indústria têxtil. A análise que eu faço é, para a Santanense ter previsibilidade, ela precisa de investimento, precisa de aporte em nova perspectiva de segmentos e nichos de mercado. Do jeito que ela está, ela vai caminhando a passos lentos com a estrutura já existente, mas eu creio que não é suficiente. Até mesmo porque ela fez essas demissões, fez o acordo, mas também tem contratado pessoas. Portanto, para a gente não sentir o impacto aqui em Itaúna, o ideal é uma nova administração para a nossa centenária Companhia de Tecidos. E a JMN Mineração anunciou demissões em unidade. De acordo com eles, é um processo de reestruturação. A JMN, que faz parte do grupo J Mendes, que tem sede aqui em Itaúna, não é isso, Bruno? Exatamente. Essa é uma das unidades do grupo, especificamente lá entre Piracema e Entre Rios, Desterro de Entre Rios. A empresa também se posicionou, acho importante a gente ler a nota, o que a empresa diz, para a gente entender exatamente
a justificativa. Vamos passar na tela aí, Luciano. Em nota, a mineradora, ela afirma que iniciou um processo de reestruturação para enfrentar os desafios impostos ao setor minerário brasileiro e assegurar a sustentabilidade das operações. E que essa definição de diminuir o quadro de empregados ocorreu após esgotar possibilidades e esforços para preservar os postos de trabalho. O que o sindicato da indústria de extração de ferro e metais ali daquela região ali, Congonhas, Belo Vale, Ouro Preto, né, do quadrilátero ferrífero da região central de Minas, diz que foi o teor de minério da unidade, pelo fato dele ser baixo, e que o ativo, pelo fato do ativo ter baixa disponibilidade no insumo siderúrgico, levou a essa decisão, desse recuo nessa operação, que é uma operação até recente, e que a empresa decidiu fazer esse enxugamento. Ou seja, não tem nada de política no meio aí, como já vem aquele fanatismo de alguns itaunenses, querendo sempre culpar questão política para decisão empresarial. Não, esse é um grupo muito bem fundamentado, que tem várias operações, e inclusive anunciou em 2023 investimentos de 580 milhões para outras duas operações, né? que são aqui a pilha de rejeitos Guariba, lá entre Congonhas e Ouro Preto, também nas cidades de Santa Bárbara e Barão de Cocais. Inclusive, esse projeto da Ferro Mais, lá em Ouro Preto e Congonhas, conforme foi anunciado na época, tinha previsão de conclusão justamente agora em 2025. E juntamente com esses investimentos, na época, o Grupo J. Mendes anunciou um protocolo de intenções com o governo de Minas para investir 60 milhões no aeroporto São Pedro, que é esse aeroporto que fica entre Itaúna e Divinópolis. Então, ao mesmo tempo em que a empresa está enxugando a operação em uma mina, existem investimentos em outras duas. Portanto, é uma decisão que acompanha a demanda internacional de minério de ferro, muito pautada pela China, que é o principal comprador das exportações do Brasil. E nesse campo, nesse segmento, nessa indústria, essa flexibilidade, essa capacidade de atender a demanda produtiva tem que ser muito rápida, tem que ser muito ágil. Agora nós vamos tocar num assunto que é recorrente aqui no Jornal Cidade de Notícia e também no quadro Ponto de Vista, que é a prática do grau, né, praticada aí pelos motociclistas da cidade em vias públicas, que levou ao atropelamento, reação da PM e disparos de armas de fogo e também fuga no bairro Aeroporto, isso que aconteceu no final da tarde, início da noite da última sexta-feira. Aquele argumento de que grau não causa acidente já caiu por terra aqui em Itaúna. Já são vários registros de um ano para cá de acidentes, de atropelamento por causa de moto empinada na rua. E nesse caso aí, teve uma reação do policial militar que viu uma pessoa ser atropelada, depois de dois indivíduos perderem o controle em uma moto até grande, não é uma moto pequena. E os dois, segundo a PM, tentaram fugir, o PM foi lá e reagiu para tentar contê-los. Um conseguiu fugir, um caso que vai ser investigado pela polícia. O outro entrou em luta corporal com o militar, que efetuou 2 disparos. Mesmo o militar que, há alguns dias aí, foi assaltado lá por 5 menores no bairro Garcias. Uma reação, uma indignação a essa situação. A Polícia Militar tem reforçado a fiscalização de trânsito em Itaúna contra a direção perigosa e a comunidade tem se engajado e feito denúncias. Depois que a PM bate na sua porta para levar sua moto, não adianta mais chorar.
A inteligência da PM já pegou os vídeos, já identificou a sua moto, já identificou a sua casa, já identificou quem é você. Você quer empinar moto? Vai empinar dentro da sua casa. Vai empinar em área particular. A partir do momento que você coloca em risco a vida das outras pessoas, você está cometendo direção perigosa para início de conversa. Se você desacata, se você desafia a polícia, se você ameaça, se você entra em luta corporal, meu amigo, você vai para a viatura, se você não for réu primário, as chances de você já ser encaminhado para o sistema prisional são altíssimas. Ô Bruno, sabe o que me deixa estarrecido nesse caso aí da prática do grau? Especificamente desse caso que ocorreu na última sexta-feira, as pessoas defenderem essa prática em via pública, nas publicações da rede social. Eu estou dizendo mesmo lá no Itaúna Alerta, nas publicações da TV Cidade, pessoal defendendo quem pratica o grau. É uma questão de educação, antes de mais nada. Porque o cidadão que ele é consciente do seu papel, ele não vai fazer isso na rua. Ele não vai sair colocando a vida dos outros em risco, não vai perturbar o sossego das pessoas e não vai desafiar a polícia. Igual teve um vídeo aqui que foi divulgado nas redes sociais, que viralizou no Brasil inteiro. Olha a imagem que nós estamos vendendo de Itaúna para fora do Brasil. Uma cidade que está se especializando em grau, em acidente com grau, em que desafiam a polícia e que um policial indignado vai lá e reage quando ele vê uma cena bizarra dessa, uma pessoa sendo atropelada por 2 marmanjos fazendo grau numa moto grande, numa via importante no bairro aqui da cidade. A gente tem que apoiar o trabalho da Polícia Militar. Se você quer fazer grau, faz dentro da sua casa. Faz onde você quiser, menos na via pública. Menos no lugar onde você vai prejudicar o outro. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Eu te espero na quinta-feira para os seus comentários e a sua opinião. Se Deus quiser, força para Itaúna.